Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, o CAUG-SP, nos conhecimentos específicos do cargo de assistente técnico, apoio à fiscalização. Esse cargo é muito estratégico porque ele fica exatamente na ponte entre a norma e o campo. Você precisa entender o sistema CAU, as regras de ética, o processo disciplinar, o processo de fiscalização, o RRT, o registro profissional e de pessoa jurídica, além de noções técnicas de construção civil e normas ABNT para dar suporte ao fiscal. E, como você vai atuar em uma autarquia, também entra a administração pública, licitações, atendimento ao cidadão, transparência, LGPD e redação oficial. Então aqui eu vou te entregar um roteiro completo e aplicável ao tipo de questão que cai. Vamos começar pela base do sistema. A Lei Federal nº 12.378/2010. Essa lei regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU-BR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, os CAU-UF. Para concurso, o que você precisa fixar é que o CAU é uma autarquia federal de regime especial, integrante da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito público e com poder de polícia para fiscalizar o exercício profissional. Isso significa que o CAU não é associação privada e não atua por vontade política. Ele executa uma função pública de regulação, orientação e fiscalização da profissão, com finalidade de proteger a sociedade e garantir que as atividades de arquitetura e urbanismo sejam exercidas por profissionais habilitados e registrados, com responsabilidade técnica formalmente identificável. A lei estabelece a estrutura do sistema CAU. O CAU-BR tem papel normativo e de coordenação nacional, e os CAU-UF executam as ações no território, como registro profissional, registro de pessoa jurídica, fiscalização, processos e atendimento. Essa distinção cai muito porque a banca gosta de testar se o candidato entende quem faz o quê. O Conselho Regional, como o CAUG-SP, é quem está na linha de frente da fiscalização e do processo administrativo relacionado às infrações. A lei também define bases de inscrição e exercício profissional, e sustenta instrumentos como o RRT e os mecanismos de responsabilização. A partir daí entramos no Código de Ética e Disciplina do CAU-BR. Em provas, Código de Ética raramente é cobrado como decorar artigo, mas sim como compreender princípios, deveres e condutas vedadas. O código existe para orientar o comportamento profissional e garantir que a arquitetura e urbanismo seja exercida com responsabilidade, competência, honestidade, respeito à sociedade, proteção à segurança e ao interesse público. Isso envolve agir dentro das competências profissionais, não assumir responsabilidade técnica sem efetiva participação, não falsificar documentos, não induzir o cliente ao erro, não praticar concorrência desleal, não usar de artifícios para enganar fiscalização, preservar sigilo profissional quando cabível e atuar com urbanidade e respeito nas relações com clientes, colegas e instituições. Para o apoio à fiscalização, esse código é essencial porque muitas situações fiscalizatórias envolvem, ao mesmo tempo, infração administrativa e eventual infração ética. Um exemplo típico é a assinatura de documento técnico sem RRT ou a declaração de autoria ou responsabilidade em obra ou projeto sem ter participado de fato. Outro exemplo é o exercício por pessoa sem habilitação ou o uso de emprestar nome para acobertar exercício irregular. O código também dialoga com a ideia de responsabilidade social do arquiteto e urbanista. Não se trata apenas de cumprir contrato, mas de atuar com compromisso com o ambiente construído, a segurança, a acessibilidade e a coletividade. Agora entramos nas normas para a condução do processo ético-disciplinar, especialmente a Resolução CAU-BR nº 143 de 2017 e suas alterações. O que a banca quer aqui é que você entenda o rito do processo ético-disciplinar e a lógica de garantias. Processo ético-disciplinar existe para apurar condutas que violem o Código de Ética, com base em denúncia, representação ou apuração iniciada conforme normas. Esse processo precisa respeitar o devido processo, com contraditório e ampla defesa, ou seja, a pessoa representada tem direito de saber do que é acusada, acessar os autos, apresentar defesa, produzir provas e recorrer, conforme as regras internas.
Para a prova, o caminho mental é: existe uma notícia de fato ou denúncia, ocorre a admissibilidade e instauração conforme regras, ocorre instrução com coleta de documentos, diligências, depoimentos e provas técnicas quando necessário, há relatório e voto ou parecer conforme órgão competente, e há julgamento por instância definida. Depois, se houver sanção, existe regra para a execução da sanção, e também podem existir hipóteses de pedido de revisão e de reabilitação profissional, conforme o tempo, condições e normas. O ponto central é: sanção ética não é automática, ela depende de processo formal bem instruído e decisão motivada. No apoio à fiscalização, isso se reflete na qualidade do material que chega ao processo. Se a prova é fraca, se há inconsistência de documentação, se prazos não são respeitados, a decisão pode ser anulada ou o processo pode ser arquivado. Em seguida, a Resolução CAU-BR nº 198 de 2020 trata diretamente da fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo. Essa resolução é um núcleo do cargo, porque ela organiza o modelo de fiscalização e os procedimentos. A fiscalização no CAU tem diferentes naturezas de ação: educativa, preventiva, corretiva e punitiva. Educativa busca orientar e informar para que o profissional e a sociedade entendam obrigações, como RRT e registro, evitando irregularidade por desconhecimento. Preventiva atua para reduzir risco, com orientações e verificações antes de a irregularidade se consolidar ou gerar dano. Corretiva atua quando já há irregularidade e é preciso regularizar, como emitir RRT, ajustar responsabilidade técnica, corrigir indicação de responsável ou regularizar registro. Punitiva aparece quando há infração comprovada e há necessidade de penalidade para coibir e preservar a integridade do sistema. A resolução define procedimentos para instauração, instrução e julgamento de processos por infração à legislação vigente, com aplicação de penalidades. Em termos práticos, isso significa que a fiscalização não é só visitar obra. Ela envolve planejamento de ações, atendimento a denúncias, coleta de evidências, lavratura de termos e relatórios, notificações, prazos para manifestação e regularização quando cabível, formalização de processo, instrução e julgamento. O apoio à fiscalização entra em várias etapas: triagem de denúncias, conferência de dados cadastrais, checagem de registros e RRTS no sistema, preparação de documentos, controle de prazos, organização de evidências, registro de tramitação, expedição de notificações e preparação de minutas e relatórios técnicos para subsidiar o fiscal e o julgamento. Agora chegamos ao conteúdo de atividades privativas de arquitetos e urbanistas, com base na Resolução CAU-BR nº 21 de 2012 e suas alterações. Esse tema é muito cobrado porque fiscalização depende de saber o que é atribuição e o que é atividade privativa ou típica da área. Em termos gerais, atividades profissionais incluem projetos, planejamento, estudos, consultorias, assessorias, laudos, pareceres, vistorias, perícias, avaliação, execução e direção de obras e serviços, compatíveis com arquitetura e urbanismo. Em prova, a banca costuma trabalhar com exemplos: elaboração de projeto arquitetônico, coordenação de projetos, planejamento urbano, projeto de interiores, projeto de paisagismo, acompanhamento e direção de obra, elaboração de laudo técnico, avaliação pós-ocupação, consultoria, vistoria. O ponto que importa é reconhecer que há atividades que exigem responsabilidade técnica e, portanto, exigem profissional habilitado e RRT. Quando a questão fala quem pode assinar ou que documento comprova, ela está conectando atribuição, responsabilidade e registro. Nesse mesmo eixo entra o RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, regulado pela Resolução CAU-BR nº 91 de 2014 e suas alterações. O RRT é o instrumento que vincula formalmente o arquiteto e urbanista a uma obra, serviço ou atividade técnica, registrando a responsabilidade. Ele tem natureza de controle, proteção do contratante e valorização profissional, porque deixa claro quem é o responsável técnico. Para a prova, você precisa dominar os tipos de RRT citados no edital: RRT simples, múltiplo, derivado e mínimo, além de entender prazos e obrigatoriedade.
RRT simples é usado quando há uma única atividade ou um conjunto delimitado no mesmo contrato, normalmente vinculado a um serviço específico. RRT múltiplo é usado quando há repetição de atividades similares ou quando há necessidade de registrar várias ocorrências sob o mesmo guarda-chuva, conforme regras do sistema, muito comum em serviços seriados ou em atendimentos repetidos de mesma natureza, dependendo do que a norma permite. RRT derivado se relaciona a situações em que um RRT decorre de outro, como desdobramentos, substituições, complementações ou ajustes formais conforme o regramento, mantendo rastreabilidade. RRT mínimo aparece como uma forma de registro para situações específicas, normalmente vinculadas a atividades de menor complexidade ou condições previstas, sempre conforme norma, e a banca pode cobrar o conceito de que não é opcional nem jeitinho, é um tipo previsto para uma condição prevista. Prazos e obrigatoriedades são o que mais caem. Em regra, o RRT deve ser registrado antes do início da atividade ou dentro do prazo definido pela norma, porque ele tem função preventiva e de responsabilização. Emitir RRT depois que deu problema enfraquece a função. A prova pode cobrar também que o RRT é exigível para atividades técnicas e que a ausência de RRT pode caracterizar infração sujeita a procedimento fiscalizatório e penalidade. E também pode cobrar que o RRT correto precisa refletir a realidade. Atividade, local, contratante quando aplicável e condições conforme a norma. O apoio à fiscalização, na prática, ajuda a identificar se o RRT existe, se está compatível com a obra ou serviço e se há indícios de irregularidade, como RRT incompatível com a atividade executada. Agora, Resolução CAL-BR nº 28 de 2012 e suas alterações trata de registro, alteração e baixa de registro de pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo nos CAL-UF. Esse tema cai porque fiscalização não é só pessoa física. Empresas também atuam no mercado, e o CAL precisa controlar se a pessoa jurídica está registrada, se tem responsável técnico e se a atividade anunciada e executada está em conformidade. Para a prova, o essencial é entender que pessoa jurídica que presta serviços de arquitetura e urbanismo pode precisar de registro, conforme a natureza e a atividade, e que deve manter responsável técnico arquiteto e urbanista devidamente registrado. Alteração de registro ocorre quando mudam dados relevantes, como quadro societário, atividade, endereço ou responsável técnico. Baixa ocorre quando encerra atividades ou quando não há mais condição de manter registro. A fiscalização pode identificar empresas atuando sem registro, com responsável técnico inexistente ou irregular, ou anunciando serviços sem conformidade. O apoio técnico ajuda a checar situação cadastral e registrar evidências. A Resolução nº 67 de 2013 e suas alterações trata de direitos autorais na arquitetura e urbanismo e do registro de obras intelectuais no CAL. Aqui a banca pode cobrar a noção de que projeto é obra intelectual e tem autoria, e que direitos autorais protegem a criação. Isso se conecta a disputas de autoria, plágio de projetos, uso sem autorização, e também a forma de registrar e comprovar autoria quando necessário. O ponto para a prova é entender que o CAL pode ter instrumentos para registro de obra intelectual, e que existe norma para isso, com condições e efeitos. A fiscalização e os processos podem se relacionar com disputas de autoria e com condutas antiéticas, como apropriação indevida de projeto alheio. A Resolução nº 75 de 2014 e suas alterações dispõem sobre indicação da responsabilidade técnica referente a projetos, obras e serviços em documentos, placas, peças publicitárias e outros meios de comunicação. Esse tema é muito cobrado porque é visível em campo. Placas de obra, anúncios, portfólios, redes sociais e materiais publicitários devem indicar responsabilidade técnica de forma adequada, conforme normas. A ideia é proteger o usuário, evitar propaganda enganosa e permitir rastreabilidade. Quem é o responsável técnico? Qual o número de registro? Existe RRT correspondente? A fiscalização pode verificar placa de obra e comparar com o que existe no sistema. O apoio técnico atua na conferência de dados, impressão de relatórios, comparação de informações e orientação de regularização.
A Resolução CAL-BR nº 167 de 2018 e suas alterações trata de alterações do registro de profissionais nos CAL-UF. Aqui entram procedimentos para atualização de dados cadastrais, mudança de situação, reativação, transferência e outras alterações conforme norma. A banca costuma cobrar que manter cadastro atualizado é obrigação do profissional, porque isso impacta a comunicação, notificações e regularidade. Na fiscalização e em processos, endereço e contato corretos são essenciais para intimações válidas. Se o cadastro está desatualizado, o órgão precisa seguir regras para notificação, mas o profissional também tem responsabilidade de manter dados corretos. A Resolução CAL-BR nº 26 de 2012 e suas alterações trata do registro de arquitetos e urbanistas diplomados por instituições de ensino estrangeiras, brasileiros ou estrangeiros com visto permanente, no CAL-UF. Em termos de prova, você precisa entender que há regras específicas para validar e registrar diplomas estrangeiros, com exigências documentais e procedimentos, e que o exercício profissional no Brasil exige registro regular. A banca pode cobrar a ideia de que estrangeiro não registrado não pode exercer legalmente e que o registro depende de requisitos. Para apoio à fiscalização, isso aparece quando há denúncia de atuação de profissional sem registro ou com situação irregular e você precisa checar no sistema e orientar a formalização do processo. Agora vamos para processo administrativo de fiscalização com base na Lei nº 9.784, 1999, a Lei do Processo Administrativo Federal, que costuma ser usada como referência em autarquias. Aqui o edital pede como proceder com denúncias, lavratura de termos, prazos de defesa e penalidades. A lógica é: qualquer processo punitivo exige devido processo, contraditório e ampla defesa. Denúncia é uma notícia de fato que pode iniciar verificação. Primeiro você faz triagem. A denúncia tem elementos mínimos? A identificação de local, obra, pessoa, empresa, material de prova. Em muitos órgãos, denúncia pode ser anônima, mas precisa ter elementos verificáveis para gerar ação, porque a administração não pode abrir procedimento punitivo baseado em boato, mas pode apurar indícios. Após triagem, pode haver diligência fiscalizatória para constatar. Lavratura de termos e relatórios é a formalização do que foi constatado. Um termo precisa ter identificação do fato, data, local, envolvidos, descrição objetiva, referência normativa e assinatura ou identificação do fiscal, além de anexos quando houver. O apoio técnico ajuda na padronização, no preenchimento correto, na anexação de evidências, no controle de prazos e no registro em sistema. Prazos de defesa e penalidades dependem das normas do CAL e dos ritos internos, mas a lógica geral é sempre permitir ciência, prazo para manifestação e possibilidade de recurso. Penalidade administrativa exige motivação e proporcionalidade. Um ponto típico de prova é distinguir anulação e revogação. Anulação é por ilegalidade, revogação é por conveniência e oportunidade. Em processo punitivo, a administração precisa estar muito sólida em legalidade e prova, porque qualquer falha pode gerar nulidade. Entrando em noções de construção civil e edificações, esse conteúdo é para suporte técnico ao fiscal, e não para te transformar em projetista. O que cai são noções de leitura de projetos, etapas de projeto, etapas de obra, materiais e procedimentos construtivos. Leitura de projeto envolve reconhecer planta baixa, cortes e fachadas, legendas, escalas, cotas, símbolos e indicações de níveis. Etapas do projeto, em termos gerais, passam por levantamento e programa, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal e projeto executivo, conforme a prática e exigências. Etapas de obra incluem implantação, fundação, estrutura, vedação, instalações, revestimentos, esquadrias, cobertura e acabamento, além de comissionamento e entrega. Materiais e procedimentos construtivos envolvem concreto, aço, alvenaria, argamassas, impermeabilização, revestimentos, sistemas hidráulicos e elétricos básicos, e noções de segurança e compatibilização. O fiscal pode precisar de apoio para entender em que fase a obra está, quais serviços estão sendo executados e se a documentação apresentada faz sentido para aquele estágio.
Normas técnicas ABNT no edital incluem NBR 9050, acessibilidade, e NBR 16.282.2024, reformas em edificações. A NBR 9050, em noções, envolve entender que edificações e espaços devem ser acessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e que acessibilidade envolve rotas acessíveis, rampas, corrimãos, sinalização, portas com largura mínima, sanitários acessíveis, vagas, calçadas e outros elementos. A banca pode cobrar conceitos como rota acessível, barreira arquitetônica e necessidade de adequação. Já a NBR 16.280 trata de reformas em edificações e estabelece requisitos para a gestão de reformas, com plano de reforma, responsabilidades, documentação, comunicação ao condomínio e controle de execução, para evitar riscos estruturais e acidentes. Em prova, o foco costuma ser: reformas não são qualquer coisa, precisam de planejamento, documentação e responsabilidade técnica quando exigido, com análise de impacto em sistemas, estrutura e segurança. Isso dialoga fortemente com a fiscalização porque reformas em condomínios e edificações são fonte comum de irregularidades e riscos. A Lei nº 4.950/1966, sobre remuneração de profissionais diplomados em engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária, entra como tema específico. Em noções, você precisa entender que essa lei estabelece critérios de remuneração mínima profissional, historicamente ligada a parâmetros como salário mínimo e carga horária, e que é utilizada em discussões de piso profissional. A banca pode cobrar o objetivo da lei e o contexto de proteção de remuneração mínima, sem necessariamente exigir cálculo detalhado, dependendo do nível. Como é edital, é importante saber pelo menos o que ela regula e para quais categorias. A Lei nº 11.888/2008 assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para projeto e construção de habitação de interesse social. Essa lei cai muito em concursos de arquitetura porque tem impacto social e institucional. A ideia é que famílias de baixa renda tenham acesso a serviços técnicos de arquitetura e engenharia para garantir habitação segura e adequada, reduzindo risco, autoconstrução precária e ocupações insalubres. Ela abre caminho para políticas públicas e parcerias. Para o CAU e a profissão, essa lei reforça a função social da arquitetura e a importância de políticas de assistência técnica. A banca pode cobrar finalidade, público-alvo e conceito de assistência técnica. O edital também menciona aplicativos, conceitos e ferramentas de georreferenciamento. Aqui, em noções, o objetivo é entender que fiscalização usa tecnologia. Mapas, GPS, imagens de satélite, coordenadas, aplicativos de coleta de dados em campo e registro fotográfico com localização. Georreferenciar é associar um dado a uma posição geográfica, por coordenadas ou endereço, permitindo rastreabilidade e planejamento. Em fiscalização, isso serve para localizar obras, planejar rotas, comprovar visitas, cruzar denúncias, mapear áreas de maior ocorrência e gerar relatórios. A banca pode cobrar o conceito de georreferenciamento e sua utilidade, não necessariamente ferramentas específicas. Agora entra a administração pública, que é parte do edital e aparece em qualquer cargo de autarquia. Você precisa dominar princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e princípios implícitos como finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e interesse público. Estrutura da administração pública envolve administração direta e indireta, e o CAU-SP é autarquia, logo administração indireta. Modelos de administração pública incluem patrimonialista, burocrático e gerencial, e governo digital como tendência de modernização, com processos eletrônicos, atendimento multicanal e transparência. A Lei nº 14.133/2021 aparece com conhecimentos básicos de licitações e contratos. Mesmo no apoio à fiscalização, você pode atuar em processos internos que lidam com compras de equipamentos, serviços de TI, manutenção de veículos e contratação de serviços. Conceitos básicos: licitação é procedimento para selecionar proposta mais vantajosa com isonomia e transparência.
Fases incluem planejamento, edital, propostas, julgamento, habilitação, recurso e contratação. Modalidades incluem pregão e concorrência, além de outras. Critérios de julgamento incluem menor preço, maior desconto, melhor técnica e preço. Dispensa e inexigibilidade são contratações diretas em hipóteses legais, mas exigem processo formal e justificativa. Contrato administrativo exige fiscalização, registro e prestação de contas. Excelência no atendimento ao cidadão, com base na Lei nº 13.460/2017, aparece porque mesmo a fiscalização lida com o público, denunciantes, profissionais, responsáveis por obra e sociedade. Atendimento multicanal significa ter padrão de resposta por diferentes canais. O direito do usuário inclui informação clara, respeito, transparência, prazos e possibilidade de reclamação. Em fiscalização, isso se traduz em comunicação clara de exigências e prazos, postura respeitosa em campo, orientação quando cabível e formalização adequada. Organização do trabalho na repartição pública inclui uso de agenda, controle de prazos, organização de rotinas e manutenção de equipamentos. Em fiscalização, isso é crucial. Uma notificação tem prazo, um processo tem andamento, uma diligência tem cronograma. A banca pode cobrar a diferença entre manutenção preventiva, preditiva e corretiva e sua aplicação a equipamentos e sistemas. Ética e moral na administração pública envolvem integridade, imparcialidade, sigilo quando necessário, respeito e prevenção de abuso. Um apoio à fiscalização precisa ter cuidado com informação sensível, com dados pessoais, com denúncias e com documentos, evitando vazamento e tratamento inadequado. A Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011, reforça a transparência e direito de acesso a informações públicas, com sigilo como exceção. A LGPD, Lei nº 13.709/2018, impõe cuidado com dados pessoais. Em fiscalização, isso é direto. Denúncias podem conter dados pessoais. Processos têm CPFS, endereços, fotos e informações sensíveis. Compartilhar isso sem base e sem controle é falha grave. O tratamento precisa ter finalidade, necessidade e segurança, com controle de acesso e compartilhamento restrito. Noções de convênios, parcerias e cooperação pela Lei nº 13.019/2014, UMROS, entram porque autarquias podem estabelecer parcerias com organizações da sociedade civil para projetos de interesse público, com instrumentos como termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Mesmo no apoio à fiscalização, você pode participar de ações educativas, campanhas e cooperação com outras instituições, e precisa entender que tudo exige formalização, plano de trabalho, metas, controle e prestação de contas, especialmente quando há recursos envolvidos. Fechando com redação oficial, porque fiscalização é documento. Documentos oficiais precisam de impessoalidade, clareza, concisão e padronização. Tipos e estrutura de documentos incluem ofício, memorando, e-mail institucional, relatório e termos de fiscalização. A linguagem deve ser objetiva e baseada em fatos. Você descreve o que foi constatado, quando, onde, por quem, com evidências, e referência à norma aplicável. Um relatório forte evita opinião e adjetivos desnecessários, e se concentra em dados verificáveis. Correspondência oficial exige formalidade. Destinatário correto, assunto claro, anexos corretos, registro de envio, quando necessário, comprovação de recebimento. O Manual de Redação da Presidência da República, terceira edição, é referência para princípios como impessoalidade, padrão culto, clareza e coesão, e pode ser base de cobrança em questões. Para encerrar a visão geral do cargo, o assistente técnico, apoio à fiscalização precisa dominar a lógica do sistema CAL, porque fiscalização é um poder-dever legal. Precisa compreender ética e processo ético-disciplinar, porque o Conselho protege a sociedade e a integridade da profissão. Precisa dominar a Resolução 198/2020 e os procedimentos, porque é ela que define o rito prático da fiscalização. Precisa entender atribuições e atividades, porque sem isso você não identifica a irregularidade.
Precisa entender RRT e tipos, porque RRT é o coração da responsabilidade técnica. Precisa conhecer registro de pessoa jurídica, indicação de responsabilidade técnica e direitos autorais, porque isso aparece em campo e em denúncias. Precisa ter noções técnicas de construção e ABNT para dar suporte real ao fiscal e interpretar situações. E precisa atuar como servidor de autarquia, com legalidade, ética, transparência, proteção de dados e redação oficial impecável. Se você estudar com essa visão aplicada, você não só acerta a prova, como já entra no cargo entendendo por que cada procedimento existe e como ele protege o cidadão, o profissional e o próprio CAU-SP.